Bom dia, time Espro. Grande prazer estar aqui com vocês em mais uma palestra do De Olho no Futuro 2021. Eu sou o Alex, consultor de relacionamento institucional aqui do Espro, e é com muita honra e orgulho que apresento aos nossos jovens aprendizes e demais convidados o nosso palestrante Ronaldo Vitória, docente especialista em empreendedorismo, administrador da Ágil Escola de Negócios e diretor global de negócios da Janela do Empreendedor de São Paulo. Seus negócios estão sediados na Rua Paz Leme, 215, em Pinheiros, aqui em São Paulo. Ele que nos brindará com a palestra O Networking como Estratégia de Resultados do Empreendedor. Ronaldo Vitória, dentro das suas formações acadêmicas, é administrador de empresas com habilitação em marketing e tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Passo a palavra ao nosso convidado Ronaldo Vitória para que dê início à sua palestra. E aproveito para agradecer, em nome do Espro, de todos os jovens aprendizes, sua gentileza e parceria em ceder um pouco do seu tempo para nos agraciar com sua história profissional, experiências e conhecimentos adquiridos, que serão muito enriquecedores e contribuirão para as futuras escolhas profissionais dos nossos jovens. Lembrando a todos que, ao final da palestra, reservamos alguns minutos para as suas perguntas. Então, envie perguntas no chat, que a nossa assistente social fará a mediação. Com a palavra, então, o nosso palestrante e meu amigo, Ronaldo Vitória. Legal, ótimo. Obrigado, Alex. Obrigado, Espro. É um imenso prazer, né, estar aqui com vocês, ainda nessa manhã, para trazer esse conteúdo normalmente levado aí para um público já formado por empresários, e essa encomenda, né, do Alex, do Espro, para realmente trazer esse conteúdo com essa abordagem para os jovens, no caso, quem está começando, está ou não está aí no mercado de trabalho. Então, é um imenso prazer estar com todos vocês aqui. Eu peço licença para compartilhar a minha tela, né, o meu PowerPoint aqui, que vai guiar alguns raciocínios que eu quero trazer para vocês, tá bem? Então, com licença. Só um minutinho. Só um minutinho que o palestrante está sofrendo aqui, tá? Com compartilhar, mas é coisa... Pessoal, pode confirmar se a minha tela está sendo visualizada? Alex, pode confirmar se a minha tela está sendo visualizada? Por enquanto está aparecendo só você ainda, Ronaldo. Tá, então aqui apareceu. Legal. Agora saiu. Não, eu vou compartilhar de novo então, por precaução. Me desculpem aí a falta de jeito aqui, mas... Olha aí. Não, aqui não. Ainda não. Ainda não. E agora? Agora sim, agora está entrando. Legal. Pronto. Legal. Me desculpem aí pela falha aí. Essas ferramentas são tantas que a gente acaba se perdendo um pouquinho. Pessoal, como o Alex apresentou, eu sou Ronaldo Vitória, né, professor aí no ensino superior, na disciplina de empreendedorismo, sou executivo na Ágil Escola de Negócios, na Janela do Empreendedor, e estou aqui hoje para compartilhar um pouco do aprendizado com vocês
Espero que realmente agregue valor aí para todos vocês, tá legal? Eu trago inicialmente essa frase, né? Que eu considero aí bastante importante e eu acho que já é um marco aí para todos vocês, principalmente que estão iniciando a carreira, tá bem? Os processos são importantes, mas as relações humanas que definem aí o sucesso de nossa missão. Então, como a nossa pauta, o nosso tema é o networking, e quando falamos de networking, nós falamos de relacionamento, falamos de pessoas, de interação, essa frase fica aí para reflexão de todos como uma boa provocação, tá legal? Nunca esqueçam disso. Os processos são muito importantes, métodos, metodologias, mas sempre temos pessoas envolvidas, e essas relações, essa interação entre as pessoas é o que vai definir aí o sucesso de nossa missão, tá legal? Bom, como foi anunciado, o tema da nossa palestra aqui nessa manhã é o networking como estratégia. Então eu faço aí o pedido para todos vocês realmente abrirem aí a mente e olharem o networking de uma forma diferente, tá bem? Vamos lá. A pedido do Espro, esse tema do networking como estratégia, eu fiz uma adaptação, fiz aqui alguns ajustes que eu achei bem legais, para tentar entrar um pouquinho aí na questão dele como resultado para você que é empreendedor, para você jovem, né? E também como construir aí, por meio do networking, como influenciar o sucesso da sua carreira, tá legal? Então, vamos lá. Isso aqui é um padrão, né? Já que estamos falando de networking profissional, eu quero desde já, né, passar aí algumas dicas para todos vocês. Esse evento que o Espro está promovendo, né, inclusive está de parabéns, é um evento que nós estamos praticando o networking profissional. Então, vejam, esse evento é um resultado de networking profissional. Você que está aqui nessa sala conosco, em determinada região do Brasil, né? Você conhece todos que estão aqui? Não? Então, essa interação, mesmo para quem está iniciando a carreira ou quem já está com a carreira iniciada, né, é muito importante. Normalmente, no networking profissional, nas reuniões com empresários, empreendedores, e eu quero fazer uma adaptação aqui também para vocês, nós pedimos para, por exemplo, né, renomear o GC do vídeo, colocando nome e sobrenome. No caso de vocês, a região que vocês estão falando, por exemplo, né? Então, assim, por que é importante isso? É importante para que haja o relacionamento. Nós estamos falando de network como resultado, usar o network como uma estratégia para alcançar sucesso. Então, nada melhor do que a interação, conhecer quem está, quem não está. Muitas vezes você quer fazer o contato com outra região, né? Então, é interessante. O microfone no mudo, claro, a gente sempre pede isso em encontros de networking como esse, já é uma regra aqui do evento, né? Mas acho que é legal falar isso. As câmeras abertas sempre, principalmente quando você for fazer a sua pergunta, muito importante você, jovem, deixar a sua câmera aberta, tá legal? Essas são dicas já começando aí, dicas de networking, considerando que nós estamos em um evento que já é networking, o nosso tema será esse, tá legal? O chat já está aberto, tá? O chat está aberto aí para você colocar sua dúvida, para você interagir. A profissional do Espro aí, assistente social, ela vai, no caso, fazer toda a interação, tá legal? E também, muito importante, no networking profissional, não importa se é uma reunião de empresários, um encontro de empreendedores que já estão iniciando seus negócios, ou um evento de estudantes, de profissionais que estão iniciando a carreira, não importa, tem em mãos papel e caneta, né? Sempre muito importante para você anotar tudo que te chamou a atenção, para que depois você possa utilizar isso a seu favor. E uma dica aí de ouro que nós usamos muito no network profissional, o pessoal do Espro aí também sabe bem isso, é que vocês estejam aqui realmente com a escuta ativa, né? Façam valer aí esse tempo que vocês estão gastando aqui hoje, tá, pessoal? É muito importante. Olha só, eu sei que aqui o público é formado mais por jovens, né? Que estão aí iniciando a carreira ou que iniciaram há pouco tempo, estão aí na fase de evolução, de capacitação, mas para nós darmos aí um alicerce para esse tema que nós trazemos aqui hoje, que é o networking como estratégia, eu acho que é importante todos saberem, o networking profissional, olhando ele de uma forma estruturada, ele existe no mundo há pelo menos 30 anos, eu diria aí que já uns 34, 35 anos talvez, mas há pelo menos 30 anos o networking existe de forma profissional, de forma estruturada no mundo, tá bem, pessoal? No Brasil,
pelo menos 14 anos já existe o networking sendo praticado de forma profissional, de forma estruturada, com metrologia, com uma sistemática, normatização, tá bem? Tecnicamente também o networking, ele pode ser considerado aí no mercado, principalmente e normalmente entre empreendedores, empresários em geral, mas é esse paradigma que eu quero quebrar aqui hoje com vocês, como um marketing de referências. Quem já não ouviu falar aí do velho boca a boca, não é isso? Quem já não ouviu falar, né? Que você acaba passando uma recomendação, uma indicação, referenciando algo, alguém, um estabelecimento, uma situação. Isso é networking. Isso faz parte do networking. Então, né, com esses conceitos básicos aí, vocês entenderem um pouco mais aí esses conceitos básicos, fica mais fácil e para que a gente siga aqui, tá bem? Com os próximos conteúdos. Mas eu quero realmente quebrar aqui hoje um paradigma, principalmente para vocês que são jovens, para não se enganarem, né? Como enganam-se aí no mercado, muitos, infelizmente, que pensam que o networking, mesmo o profissional, se aplica apenas para empresas. Não, não é isso, né? Vamos, desde já, quebrar esse paradigma, tá bem? O networking profissional, claro que ele se aplica, né, muito para empresas, empresários, sócios, né, de empresas, representantes de empresas. O networking profissional ajuda nesse sentido de gerar as oportunidades para essas empresas. Normalmente, elas adotam aí, né, uma marca, no caso, um canal de networking e praticam ali o networking entre eles para gerar oportunidades, ok. Mas eu gostaria de frisar o seguinte, o networking, mesmo o networking de uma forma profissional, de uma forma inteligente, de uma forma que traga resultado, né, que vise resultado, ele é sim para profissionais do mercado em geral. Então, pessoal, você, né, ou profissionais que já estão aí atuando no mercado, seja buscando uma recolocação, seja buscando um crescimento dentro da própria empresa, várias situações aí, o networking é sim aplicado para esses profissionais e não importa o cargo, tá bem? Não importa se você está atuando no nível operacional, em um nível tático, em um nível estratégico dentro de uma determinada empresa, aqui falando realmente dos profissionais. Quando eu falo profissionais, pessoal, estou me referindo a jovens aprendizes, estagiários, profissionais já efetivados, escriturários, coordenadores, supervisores, gerentes, não tem cargo, tá bem? Aqui, desde o jovem aprendiz até um executivo, um diretor, que já alcançou essa função, esse cargo. Então, profissionais que já estão no mercado também devem praticar o network profissional. Vejam só, aqui está a principal quebra de paradigma, né? Ela já começa ali em profissionais do mercado, mas aqui para novos profissionais, em especial vocês que estão participando aqui hoje, que estão se preparando, no caso, se capacitando para entrar nesse mercado de trabalho, atuar aí por, né, diversas empresas no caso. Então, esses novos profissionais também, e essa é a proposta nesse evento de hoje, nessa palestra especificamente, que vocês realmente mudem o olhar de vocês e comecem a trabalhar o networking, praticar networking, para que vocês também tenham mais chances, né, de sucesso, adotem o networking profissional, o networking pensado, inteligente, como uma ferramenta, como uma estratégia, para que vocês realmente consigam aí alcançar resultados. Então, novos profissionais que estão se inserindo aí, no caso, no mercado, também pode ser aplicado o network profissional, tá bem? Vamos lá. E olha aí, estudantes. Estudantes também é um público que pode usufruir, no caso, do network profissional. Você está estudando, quais são os seus objetivos, tá certo? Você pode estar fazendo um curso livre, um curso profissionalizante, você pode estar fazendo os cursos de qualidade aqui do Espro, você pode estar fazendo uma faculdade, pode estar fazendo uma pós-graduação, MBA, não importa. Você também, que é estudante, que talvez nem tenha ainda ali nos seus objetivos a colocação profissional, arrumar um trabalho, por exemplo, né? De repente você está focando naqueles anos, naquele momento, apenas o estudo.
tá tudo bem, né? Mas como estudante, você também tem alguns objetivos a alcançar, e esses objetivos podem sim ser alcançados com um pouco mais, entre aspas, de facilidade, praticidade, aprendizados por meio do networking. Então, é importante que você que ainda apenas, né, de novo, entre aspas, aí, está estudando, você tenha em mente que você também pode usar o networking profissional a seu favor, tá legal? Então, vamos lá. Eu acho que hoje aqui nós temos principalmente o público formado nas duas categorias de baixo ali, novos profissionais e também estudantes, tá certo? Então, vamos lá. Então, já quebrem esse paradigma aí, tá bem? Vamos mudar essa visão. Vocês, no caso, podem sim praticar o network profissional e devem praticar o network profissional. Aqui eu trouxe um conteúdo que fala um pouquinho da importância desse networking para nós todos aqui empreendedores. Vamos lá, vamos considerar que nós todos somos empreendedores, mesmo o estudante, mesmo aqueles, vocês que estão começando aí a se colocar no mercado de trabalho, ou vocês que já estão, todos somos empreendedores. Mesmo que não tenhamos um negócio próprio, nós somos empreendedores na nossa atitude, na nossa ação, né? Até porque esse já é um grande diferencial para você no seu perfil. Seja empreendedor na forma de pensar, seja empreendedor na sua atitude, nunca deixe de ser empreendedor, tá legal? E olha só, a importância do networking. O networking, ele mantém, no caso, a nossa rede de contatos efetiva, tá? Ele faz, no caso, essa rede ficar dinâmica, ela não apaga. Então, essa comunicação é constante, produtiva, ele abre oportunidades de negócios para nós, e não importa aquela categoria. Por isso que eu digo, né? Por isso que eu mencionei no início, que nós temos que quebrar o paradigma, porque quando falamos oportunidades de negócios dentro do mundo do network profissional, da prática do network profissional, não estamos falando só de empresas. Vai depender muito qual o seu objetivo, em que esfera você está, né? Você não é uma empresa, você é um profissional, você é um estudante. Então, são momentos diferentes, objetivos diferentes, mas que você encontrará oportunidades da mesma forma, tá legal? Além disso, parcerias. Então, aqui a gente pode fazer uma conversão também, não necessariamente só as parcerias profissionais, mas parcerias para obter outros tipos de benefícios, para alcançar outros tipos de resultados. Parcerias, no caso, para obter ali, fazer um trabalho em grupo, por exemplo, né? Para obter uma nota bacana, uma nota ali decorrente do seu estudo. Então, vejam, a gente pode realmente aplicar, praticar o network em todas as categorias que nós temos, que eu apresentei, e buscar esses objetivos, esses benefícios da mesma forma, tá legal? Outro benefício que também se vê muito, né? Outra variável aí que mostra a importância do networking, ela está relacionada à reputação. Normalmente se pensa na reputação da empresa, mas, gente, não é só reputação da empresa, é reputação do empreendedor, reputação do profissional. Então, imagina, você está praticando network profissional, você está, no caso, na rede do Espro, você tem um objetivo ali de se capacitar, de adquirir ali a sua primeira oportunidade de trabalho, por exemplo, mas o que você está fazendo em termos de networking, em termos de estratégia, para você também alcançar esse benefício, né? Então, assim, você, de repente, não está comprometido, não está se dedicando, não tem uma nota boa, a sua reputação, como é que vai ser? Você é um profissional, é uma pessoa física, né? Então, essa prática, o network profissional, ele também acaba te ajudando com essa criação da sua reputação, né? Você acaba sendo visto como um aluno que leva a sério as coisas, um aluno dedicado, comprometido, que corre atrás. Então, assim, o network acaba ajudando muito isso, tá bem? Então, fiquem com isso aí em mente também. Aqui, nesse terceiro item, né, que também mostra e respalda a questão da importância do networking, eu trago a questão da ampliação da visão, né, que o líder, né, normalmente o líder aí tem em relação aos seus negócios, outros segmentos, mas aqui eu quero fazer a seguinte conversão aí para vocês. Essa ampliação da visão
não é só a visão, eu sei que vocês estão iniciando, né? A maioria está iniciando, mas é a sua visão como profissional. É como profissional, essa troca de experiências que você acaba tendo, no caso, na prática do networking, é o que vai te dar um pouco mais de aprendizado, é o que vai trazer experiências e vai ampliar a tua visão sobre as coisas. A sua visão, sim, por que não? Sobre o mercado, você quer ter a sua primeira oportunidade, ok, mas é importante que você também dê uma olhada para o mercado, entenda o mercado como que funciona, nem que se não seja em um modo avançado, né? Tudo tem o seu tempo, é aos poucos, mas é importante que você amplie essa visão de profissional, essa visão, o conhecimento para saber lidar com as situações, com as variáveis, principalmente aquelas que nós não controlamos, tá bem? Então, a ampliação da visão é um ganho aí que reforça bem também a importância do networking para nós todos empreendedores, para nós todos profissionais, para nós todos estudantes, guardadas as proporções, né, e os cenários que cada categoria dessa que eu citei tem, a importância acaba sendo igual, tá legal? Vamos lá. Alguns pilares aí que eu trouxe, né? Eu separei aí para trazer para vocês, falando de networking, considerando essa prática. A partir de agora, vocês comecem a olhar realmente o networking como uma ferramenta, como uma estratégia na vida de vocês, principalmente na vida profissional. Então, eu diria que tem 3 pilares aí que eu separei como pilares de sucesso para você realmente alcançar, tá? Quando você estiver alcançando esses 3 pilares, você pode ter certeza que os resultados, em geral, aí no mundo, né, no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, eles vão aparecer para vocês, tá bem? Eu trouxe aí o primeiro pilar, que são os resultados qualitativos e resultados quantitativos. Outro engano aí que nós temos bastante no mercado, quando se pratica network profissional, aqueles que se enganam, que eu comentei no início, que acham que o networking é apenas para empresas e não para profissionais, não para estudantes, né? Que é o que eu estou defendendo aqui com vocês. Eles também citam apenas a questão do resultado financeiro. Claro que para uma empresa o resultado financeiro é fundamental, não importa o tamanho, o porte da empresa. Pode ser um profissional autônomo, pode ser uma microempresa, um microempreendedor individual, uma empresa de pequeno porte, uma empresa de médio ou grande porte. O resultado financeiro é fundamental, né? Afinal de contas, as empresas possuem também fins lucrativos, mas para nós também, profissionais, empreendedores, que ainda não tem um negócio próprio, eu estou dizendo, né? Ou estudante, você consegue buscar no networking os resultados qualitativos, aqueles, no caso, que trazem aí algum tipo de impacto, resultado sobre algum processo, sobre a nossa carreira, e que não é necessariamente, né, número, não é dinheiro, não é um valor, tá bem? Então, esses resultados qualitativos, como um aperfeiçoamento, um aprendizado, etc., eles são muito importantes. E, claro, também resultados quantitativos. E eu não estou falando necessariamente de você ter um retorno de receita se você não tem uma empresa, mas você pode ter aí algum tipo de resultado que corresponda a números, né, que seja realmente quantitativo e que traga valor para você e atinja a sua meta profissional. Até porque é importante que todos aqui tenham suas metas, seu objetivo estratégico, ou seus objetivos estratégicos, e também suas metas para alcançar esses objetivos estratégicos, tá? Não é o nosso tema aqui, mas sempre é importante lembrar que você deve ter, sim, os seus objetivos aí e as metas para chegar nesses objetivos. Um outro pilar que eu destaco aqui para vocês, pessoal, é o seguinte: aprendizados. O networking, ele traz muito aprendizado, além do benefício dos resultados qualitativos e quantitativos, ele traz o aprendizado, que também pode estar dentro do qualitativo, ok, mas eu destaco aqui sempre como um pilar ali, isolado, né, no caso ali, apartado, porque no networking vocês aprenderão, fiquem atentos a isso, vocês aprenderão muito com cases, com boas práticas, tá?
com a experiência de outros que você está se relacionando de forma séria. Então, assim, essa troca de experiências, as boas práticas que vocês observam quando um profissional, como que ele fez a questão do currículo dele. Um exemplo, tá? Você está ali em um grupo, participando, praticando network profissional de forma séria, dedicada, em um grupo especializado de currículos, por exemplo, né? Então, alguém colocou lá uma boa prática, ou alguém falou em um bate-papo digital, em uma reunião digital, em um evento digital, e você entendeu aquilo realmente como uma boa prática. As boas práticas, elas devem ser, né, copiadas, por que não, né? Não tem problema nenhum com isso. Nós temos que pegar o que é bom realmente e aprender com tudo que é bom, e também os cases de sucesso. Os cases de sucesso, alguma situação que outro profissional tenha vivenciado e tenha relatado ali, você tenha aprendido isso ouvido isso durante o network profissional, então você também pode aprender muito com os cases de sucesso, tá legal? Então esse pilar de sucesso do networking, que é o pilar aprendizado, ele é fundamental, tá bem? Então fiquem de olho nele, que com certeza vocês terão aí terão bastante experiência com relação a isso, tá bem? Então vejam, o terceiro e último pilar que eu trouxe aqui, que eu destaco como pilares de sucesso nesse networking, especialmente para vocês que são mais jovens, tá legal? Além do resultado, além dos aprendizados, a evolução na sua carreira, a evolução você enquanto estudante, a evolução enquanto você já um profissional do mercado, a evolução. Então, o networking, ele é capaz, sim, de te ajudar, né? Te dar esse apoio, no caso, ser essa ferramenta, esse canal, quando você está disposto e passa a enxergá-lo como uma estratégia, enquanto você não entender que o networking pode ser uma estratégia para você, não vai acontecer quase nada. A partir do momento que você quebrar os paradigmas, principalmente aquele que ele é aplicado só para empresas, e você realmente aceitar o networking e usar o networking como uma estratégia, você vai alcançar esses pilares, e esse pilar da evolução é sensacional, porque o networking, quando bem observado, quando bem trabalhado, de forma séria, de forma ética, de forma correta, ele pode promover uma promoção, ele pode fazer você sair de um cargo do nível operacional e partir para um cargo do nível tático, sair do nível tático e partir para um nível estratégico, pode fazer você chegar a ser um executivo de uma empresa. Tudo isso é possível com o network. E eu arrisco dizer o seguinte para vocês: na vida de vocês todos, isso certamente vai acontecer em situações diferentes para todos, com mais dificuldades, com menos dificuldades, mas se vocês pararem para pensar, sempre estarão praticando o networking profissional, ou melhor, desculpa, o networking, né? A questão é você realmente usar ele, colocar a estratégia junto, tá bem? Então essa evolução aí, ela é um dos pilares a serem alcançados, e também vamos falar um pouquinho aqui do ato de empreender, né? E aí essa evolução é você como empreendedor. Aí nós passamos a olhar um pouco para a questão do prestador de serviço, etc e tal. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Eu quero relatar aqui com vocês, eu quero trazer um case, o meu case, tá? Eu pensei bem para exemplificar aqui hoje para vocês que estão prestigiando aqui o nosso tema. Eu, inclusive, agradeço mais uma vez por isso. E aí eu pensei em pegar do mercado, né? Mas eu falei, poxa, eu estou lá com eles, fazendo a palestra, trazendo um pouquinho o que é o networking, construindo um entendimento para eles, né, que estão começando aí a carreira. Então eu falei, eu vou pegar o meu próprio case para ilustrar de que o que eu estou falando aqui com vocês acontece e é real, tá bem? Então eu trouxe três situações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vejam só. São os meus cases de sucesso no networking e praticando networking. Eu pratico networking de forma profissional, estruturada, pelo menos há 10 anos, tá bem? Eu atuava como CLT ainda de uma empresa, segmento financeiro, ok? E ali no relacionamento, no dia a dia, no tratamento com fornecedores, com clientes, eu já estava praticando networking profissional. Antes que alguém pergunte, eu falo assim, Ronaldo, mas isso é só o relacionamento. Eu falar com os clientes, eu atuo em uma empresa, ou eu falar com os meus fornecedores. Não,
desde que você realmente faça isso com estratégia, com inteligência, isso já é o networking que eu falo tanto de forma profissional. Então, vejam, eu era CLT, né? Eu tinha o registro em carteira, atuava por uma empresa, e uma empresa grande, inclusive, e eu praticava o network de forma estratégica com clientes, com fornecedores, essa relação, esse relacionamento, sempre com qualidade, sempre com cuidado ali, para não trazer nenhum tipo de situação para o cliente, para o fornecedor, para um parceiro, para os pares, para a chefia, para a liderança que eu tinha, para os meus amigos e colegas de trabalho. Tudo isso conta o networking. Tudo isso envolve também comportamento, claro, tá? Mas o network. Então, o meu primeiro case aqui é o seguinte: em 2012, eu recebi, por exemplo, uma ligação de uma empresa, de uma pessoa, e ali atendendo a ligação, essa pessoa, eu tinha saído dessa empresa em 2011, tá bem? E eu fui tentar empreender. Em 2012, eu recebi uma ligação. Eu imaginei que aquela ligação fosse, no caso, uma empresa de RH, né, que estava fazendo o contato, e quando eu descobri, inclusive, eu fui até a empresa, foi marcada uma entrevista, eu chegando na empresa, eu notei que, na realidade, não era uma empresa de RH, era a própria empresa que estava buscando o preenchimento daquela vaga. E eu, muito, né, curioso para saber como que me ligaram, eu falei, nossa, mas eu fui privilegiado, né? Porque o RH da empresa já me ligou para me buscar para preencher uma vaga. E o que aconteceu? Na realidade, foi um fornecedor que fez a indicação do meu nome e passou ótimas referências para o RH da empresa que ele atuava quando teve uma vaga em aberto. E a empresa dava muito valor para quê? Para a recomendação, a referência. E como foi um fornecedor, que na época era meu fornecedor, veja, eu era cliente dele. E eu sempre tratei muito bem, sempre tive uma boa abordagem, fazia o networking com seriedade, resultado, cobrança quando tinha que ser cobrança. Isso marcou para ele, de alguma forma, que ele fez essa referência. Então, esse é o primeiro case. Vejam, consegui sim o emprego, fiquei lá por um bom tempo e depois eu só saí realmente por decisão minha, né? Porque realmente surgiu uma oportunidade bem bacana de aprendizado, de evolução na minha carreira. Então, ali mais ou menos em 2014, eu novamente fui surpreendido com um amigo da minha rede, do meu contato, do meio profissional, networking, que eu sempre mantive, sim, um bom relacionamento e um relacionamento profissional, né, na atuação junto, e esse profissional havia me recomendado, me referenciado também para uma universidade, no caso, para ocupar o meu primeiro cargo, por exemplo, estratégico. E eu fui diretamente para uma situação de entrevista com a reitora, com a proprietária, no caso dessa universidade, e eu acabei realmente sendo aprovado, fiz todo o processo direitinho, mas vejam, se eu não tivesse o networking praticando, e não é só praticar, né? Como eu disse, você tem que plantar boas sementes, tá bem? Então, plantando boas sementes, certamente alguém vai lembrar de você, alguém vai te apoiar, alguém vai te recomendar. E esses cases, essa segunda oportunidade, ainda também como um profissional, acabou me levando aí para uma evolução. Eu evoluí na carreira, eu aprendi muito mais, eu ocupei a minha primeira vez ali um cargo executivo grande, né? Vamos colocar assim, de diretoria. A questão financeira ajudou bastante. Então, vejam, são dois cases bastante interessantes. Já como eu passei a empreender, eu saí do mercado de trabalho no sentido como um funcionário, né? Como um CLT aí no caso, ou similar, e eu passei realmente a empreender, prestação de serviço, né? O próprio negócio. E um terceiro e último case que eu trago para vocês aqui, aí agora sim um pouquinho mais olhando como um prestador, como uma empresa, um CNPJ. Ano passado, por exemplo, eu recebi um cliente que ligou, né, uma pessoa que ligou da rede, que tinha boas recomendações do meu trabalho, e ele quis fechar um contrato de consultoria comigo, foi fechar esse contrato bastante interessante. Vejam, eu não tive que fazer nenhum esforço nesse caso específico para ir buscar o cliente. O cliente, na realidade, me achou por meio do networking profissional, por meio das boas recomendações que ele recebeu de mim e também acompanhando o rastro do meu trabalho. E quando eu falo isso, gente,
pode envolver tudo, tá? Você vai plantando raízes, vocês estão no Espro, estão se capacitando, estão buscando oportunidade, com comprometimento, dedicação, vocês com certeza vão achar. Só que essa passagem pelo Espro também é uma semente que vocês deixam, é uma semente que vocês plantam. Então, deixem uma semente boa, né? Tenham uma boa experiência, um comportamento adequado, a dedicação, atuem com inteligência, que certamente essa passagem pelo Espro, ela vai abrir portas para vocês também. Isso faz parte, né, da vida profissional aí de vocês. Vocês foram para alguma empresa, foram fazer o trabalho, se dediquem, façam um trabalho de excelência, se relacionem com as pessoas, se relacionem com os pares, se relacionem com os líderes de vocês. Quando vocês evoluírem, se relacionem com o time de vocês, que esse relacionamento todo que eu estou falando, ele é networking e ele pode fazer toda a diferença para você alcançar objetivos, tá bem? Então vamos lá, apresentado aqui esses 3 cases, né? Eu quero trazer agora uma abordagem com vocês um pouco diferente, que é um tema, inclusive, que eu já venho discutindo há algum tempo, que é o empreendedorismo também como alternativa de carreira, né? Claro que aqui nós estamos buscando também, principalmente, a questão da colocação, o jovem aprendiz, o estagiário, e com isso vocês evoluírem, né, dentro da empresa, dentro dessa oportunidade, evoluírem para outras funções, se efetivarem, é isso que nós desejamos, e é isso que eu tenho certeza que vai acontecer com a grande maioria. Mas também não podemos deixar de falar do empreendedorismo, do ato de empreender como uma alternativa de carreira. Nós sabemos que muitos, mesmo estando atuando por alguma empresa, como funcionário, né, de alguma empresa, ou outros talvez que pensaram e decidiram não atuar dessa forma, podem ter também o empreendedorismo como uma alternativa de carreira. Então, ter o seu próprio negócio, ter a sua prestação de serviço, né? Começar ali, de repente, como um autônomo, para prestar o serviço, ou mesmo depois ter uma microempresa, e aí também crescer da mesma forma. Então, nós trouxemos muitas situações aqui para o profissional que está começando, o profissional que já está no mercado, o profissional que está se inserindo no mercado, o estudante, mas eu também tenho que trazer um pouco esse olhar do empreendedorismo como alternativa de carreira para aqueles que têm o sonho também de ter o seu próprio negócio. E todos sabem, né, que não é fácil empreender, mas mesmo esse ciclo que vocês teriam dentro de uma empresa, passando por uma empresa, ele serve sim de bagagem, serve de lição, com certeza faz parte dessa evolução que eu tô mencionando. Vejam no meu caso, eu atuei no mercado de trabalho até 2011, 2012 como funcionário, né? Até 2014, em 2014 eu comecei a empreender, em 2014, então nem faz tanto tempo assim. E eu comecei a empreender realmente, e 100% empreendendo eu comecei ali em 2018, porque até entre 2014 e 2018 eu empreendia em paralelo a atuar por uma empresa. E eu digo isso para vocês verem que realmente existem vários cenários, todos os cenários são importantes, e em todos os cenários nós teremos a questão do networking, tá bem? E eu quero passar aqui rapidamente algumas coisas, aí sim, vocês olhando, já aprendendo um pouco a respeito do networking, já com olhar de empreendedores com seus próprios negócios também, que se torna uma alternativa em algum momento da vida de vocês, né? Então aqui nós estamos para trazer o conhecimento. Algumas dicas importantes nesse sentido de vocês realmente olharem como empreendedores, com o próprio negócio de vocês, vindo a tê-los, né? Vindo a ter esse próprio negócio, para vocês pensarem em aprender desde já. O networking ele tem que ser estruturado, vocês vão encontrar N marcas aí para praticar esse network profissional. Esse network ele tem que estar suportado por tecnologia sempre, tecnologia muito importante, tá bem? Tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter o método, tem que ter o processo, não pode colocar o teu negócio, mesmo que seja um profissional autônomo, dentro de qualquer networking aí, você não vai ter nenhum tipo de resultado, tá bem? O networking, para quem pensa em empreender, né? Em algum momento aí da carreira, em algum momento da vida, empreender tendo o seu próprio negócio, o networking é fundamental, tá bem? E nós temos que aprender desde já a vê-lo como um investimento, não como um custo.
Então, networking é um investimento, seja na parte que eu expliquei para nós enquanto profissionais do mercado, seja agora nessa parte que eu estou falando um pouquinho de todos como empreendedores, né? Como donos dos seus negócios, tá bem? Então, o investimento, o networking, ele é sim um investimento e por isso que nós temos que prever lá no nosso negócio a parte orçamentária e tudo mais, tá bem? E, logicamente, né, da mesma forma que se investe, por exemplo, um profissional investe em N outras ações de marketing, de vendas, mídias sociais, marketing digital, etc., que está tudo certo, também investir no networking. É importante frisar aqui que se chegarem, né, nesse objetivo, se for o objetivo de vocês ter o próprio negócio também, o networking ele tem que ser visto como um canal, como uma ferramenta, tá bem? Então, olhe para ele como um canal, uma ferramenta onde você terá os seus resultados, principalmente de marketing e também de vendas, alavancados, né? Eles serão aí fomentados, irão certamente ser ampliados. Bom, trabalhar e buscar o retorno, claro, sempre, né? Então, um bom network profissional, ele tem que te trazer também, tem que permitir, você tem que ter esse olhar para buscar o retorno do investimento, tá bem? Ok? Vamos lá? Bom, é isso aí. Pessoal, para fechar então essa palestra aqui, mais 2 minutinhos, eu trouxe aqui um conteúdo, é bem rápido, tá? Já que nós estamos falando aí da prática do network profissional, estamos falando aqui com o público mais jovem, né, que está começando aí a sua carreira, buscando oportunidade, muitos a primeira oportunidade no mercado, tiveram aqui esse conteúdo sobre networking, a proposta de quebrarmos os paradigmas aqui e entender que o network pode ser aplicado em N situações, não só para empresas, e também vimos um pouquinho, né, do networking para você enquanto um empreendedor com seu próprio negócio. Mas eu quero trazer aqui algumas, que eu peguei isso de um profissional que é da minha rede, a networking, ele me autorizou, e eu achei o máximo, e eu falei, eu vou levar lá para os jovens do Espro, porque eu acho que é bacana eles terem essa visão aí. O tempo, tá bom, pessoal? Particularidades do tempo. Temos 24 horas por dia, 168 horas por semana, 720 horas por mês. Como você está usando o seu tempo? Para os estudos, para a capacitação, para a busca da colocação ou da recolocação, para a evolução na sua carreira. Como você está usando o seu tempo? Como que ele está sendo distribuído? Você tem olhado para isso? O tempo que passa e não volta mais. E o que você faz com o seu tempo será crítico para o seu sucesso. Guardem isso, tá? Da mesma forma que eu guardei quando eu ouvi isso de um palestrante, tá legal? Os benefícios de ser o dono do nosso tempo. A proposta aqui é que vocês sejam o dono do tempo de vocês, com qualidade. Você faz mais usando menos tempo, você usa melhor o seu tempo, você ganha mais com o seu tempo deixa a sua vida mais fácil, você tem tempo para fazer coisas diferentes. Então veja a importância desses benefícios de você ser o dono do tempo. Você tem mais tempo na sua vida, o tempo estará ao seu lado, você controla muito melhor o seu tempo quando você é dono do seu tempo, você tem mais tempo livre quando você é dono do seu tempo, e você melhora, você evolui com o tempo, tá bem? Mas para tudo isso, você tem que ser dono do seu tempo. Eu só vou repassar aqui essa frase, que eu adoro essa frase, tá bem? O nosso anfitrião aí, o Alex Boari, do Esper, ele sabe que eu gosto muito dessa frase, eu uso nas reuniões de networking com empresários e eu fiz questão de manter aqui com vocês. Podemos vender nosso tempo, mas não podemos comprá-lo de volta. Então, esse tempo que vocês gastaram aqui hoje, vocês não vão comprá-lo de volta. Por isso, a importância de a cada evento de networking, seja uma aula, seja um curso, a sala de aula, seja uma convenção, seja uma palestra, você tem que usar aquele tempo de forma produtiva e eficiente, pois ele nunca mais voltará. Então, que você tenha muito aprendizados e pratique realmente um bom networking nesses momentos, tá legal? Bom, eu agradeço, e era esse né, o conteúdo que eu gostaria de ter passado para vocês. Espero aí que tenha agregado algo na vida profissional e na carreira de vocês. Estou à disposição agora para perguntas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia, eu sou assistente social do Espro. E agora eu vou gerenciar aqui com o Ronaldo, com o pessoal da equipe da live, as perguntas e os comentários que foram feitos no decorrer da palestra, tá bom?
muitos comentários, muitos agradecimentos. Os jovens estão achando o conteúdo muito rico, muito importante, né? Tivemos aí uma média de 453 jovens, sendo Recife, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, bem amplo, né, em relação à nacional, e também uma participação bem efetiva e bem legal. Então, nós temos aqui uma primeira pergunta do Wenderson Ryan, né, que ele diz: alguém sabe se essas palestras dão um up no nosso currículo, se essas palestras valorizam o nosso currículo? Eu posso responder? Pode sim, por favor. Legal. Logicamente que vocês certamente, né, depois vão também responder aí para o aluno, para explicar para ele a grandeza, né, dessa participação, mas com a minha experiência eu diria o seguinte: a participação nessa palestra, ela pode sim dar esse up, como você chamou aí no seu currículo, esse evento que o Espro está promovendo com esses conteúdos. Você pode sim, todos que você participar, que você aprendeu, anote direitinho quais são esses eventos e leva sim para o seu currículo como experiência, como conteúdo que você adquiriu. Porque principalmente para quem ainda está começando e não tem tantas experiências, né, para relatar, essa palestra, esse evento, mais do que a palestra, esse evento é fundamental, ele conta muito, sim. Certo. Vou seguir para mais uma aqui, tá? A Ailane Lima, ela diz: sou de São Paulo, sou empreendedora no ramo da estética, sou transista e ajudo muitas mulheres a passarem pela transição capilar e autoestima. Muitas expectativas sobre essa palestra. Ela fez um comentário, tá? Legal. Eu posso comentar? Pode sim. Legal. Assim, as expectativas, como ela comentou, eu fico feliz, né, de ouvir isso como um networker, um profissional que já atua com network há pelo menos 9, 10 anos, e eu posso realmente endossar que mesmo no ramo de atividade dela, veja, ela já saiu um pouco daquela condição, né? Ela já é uma empreendedora, ela já está no mercado com o negócio dela. Então, assim, ela tem como ampliar as oportunidades, com certeza, por meio do network profissional, não tenha dúvida, e existem muitas alternativas, e eu me coloco à disposição para ajudar sem fins lucrativos, tá bem, Letícia? Tá bem. A Raíssa Isli, ela pede uma dica para quem quer empreender, mas tem pouco dinheiro, abaixo de 1.000, ainda tenho medo. Olha, eu não vou dar dica de negócio, se eu digo empreende comprando uma sorveteria, empreende comprando... Não vou falar isso, porque seria muita pretensão de minha parte, né? Mereceria primeiro um bate-papo, uma entrevista, uma análise com a aluna, né? Com a jovem aí. Eu diria o seguinte: independentemente do negócio que você vai querer ter, né, como seu negócio próprio, seja serviço, seja produto, a dica que eu posso te dar, como um empreendedor também, primeiro, você dá uma olhada para o mercado, em especial nesse momento de pandemia, verifica as tendências e as realidades, né? Veja, dá uma olhada para o mercado, o que está acontecendo, e quando você tiver algo que te chamou a atenção em termos de negócio, produto ou serviço, faça o plano de negócios. Não gaste um centavo antes de fazer o seu plano de negócios, porque ao fazer o seu plano de negócios, ele te dará todas as respostas, ou quase todas, que você vai precisar. E aí você vai poder realmente seguir em frente ou abortar. E aí você não tomou prejuízo, tá bem? Mas depois também, se precisar, estamos à disposição. Certo. Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, bastante questionamento. Não sei como é que é o nosso tempo, mas eu vou seguindo, tá? Eu posso responder depois se precisar, tá bem? Tá bom. O Max Tadeu, ele diz: bom dia, Ronaldo. Eu vejo pessoas que recomendam a faculdade, graduação, mesmo para pessoas que já estão na área e que não utilizariam um diploma só pelo network, que pode ser feito num ambiente acadêmico. Você acha que vale a pena fazer faculdade só pelo network? Vamos lá, se eu entendi bem a pergunta, né? Não, você não tem que fazer faculdade só pelo network, né? Primeiro, a minha opinião é essa, minha posição para você
eu acho que você tem que fazer uma faculdade para adquirir conhecimento, adquirir, né, aprender, e muitas vezes também porque você precisa do próprio certificado ali, o diploma, para respaldar tecnicamente a tua profissão também, né? Você pode ser um profissional que atua em uma área que já tem um ótimo conhecimento nessa área, mas você não teve ali, vamos colocar assim, o seu curso superior, a sua graduação, um exemplo. Mas é importante que você faça uma graduação, sim, eu defendo isso sempre, porque com certeza, mesmo que você tenha já um bom conhecimento na área que você está atuando de administração, você certamente terá boas trocas com professores, com docentes especialistas, certamente isso vai dar um up na tua carreira, e eu faria a faculdade por isso. Mas, logicamente, que uma vez decidindo fazer a faculdade para ter o meu certificado, complementar o meu conhecimento, reciclar ou adquirir conhecimento novo, vá para a faculdade pensando no networking também, claro. Você vai fazer networking com inteligência na faculdade. Aproveite isso. Sim. Beatriz Gasparotto, ela diz, como lidar quando o network parece não dar resultado? Vamos lá, Beatriz. A gente tem que entender o seguinte, né? Você enquanto uma estudante, você enquanto uma profissional já no mercado, ou você enquanto uma empresa, né? Prestadora, não importa, um CNPJ. O networking, ele pode não estar dando resultados, ou o resultado que você espera, porque, de repente, algo aí não está sendo feito, talvez, com a calibragem correta. O primeiro ponto é o seguinte, né? Quando você fala que não está tendo resultado, qual é o seu objetivo, né, de alcançar com o network? Onde você quer chegar? Eu estou falando só de um objetivo, nem estou falando de 2, 3, né? Para esse objetivo, quais as metas que você traçou para alcançar esse objetivo? E aí você vai trabalhar esse network para isso. Então, assim, a minha sugestão para você, já que você perguntou o que faria, seria realmente dar uma olhada para ver se esse objetivo está bem definido e se essas metas para você traçar dentro da prática do networking, se elas estão bem definidas e se você está cumprindo cada uma delas, tá bem? Mas muitas vezes o resultado ele pode vir rapidamente ou não rapidamente, né? Nós temos um artista aqui, o Gael, ele diz, como posso expandir meu network no mundo artístico musicalmente falando? Sou artista, muito obrigado pela palestra. Legal, eu que agradeço a sua participação, Gael, né? É um belo nome, inclusive, aí tem várias crianças vindo aí com esse nome aí bonito, né? Olha só, eu recomendaria o seguinte, se o seu objetivo é ter o sucesso, né, no meio artístico aí, você tem que praticar o network. Muitas vezes não é você já entrar direto nesse meio para praticar o network. Muitas vezes você vai praticar o networking fora ainda desse meio para alcançá-lo. Então, você, de repente, vai participar de grupos de empreendedores, empresários, etc., por exemplo, eventos especializados, eventos desse segmento, e ali você vai se relacionar, e ali você pode receber uma porta, alguém pode abrir uma porta para você, de apresentar uma pessoa ou um familiar que atua no meio que você precisa, e é daí que vai, tá bem? Então, muitas vezes, o resultado que você quer alcançar, ele não está na primeira pessoa que você está, na primeira geração que a gente fala, na primeira porta. Muitas vezes é algo que acontece por meio da indicação de alguém. Então, como você me falou isso, de repente eu posso ter o contato de alguém que trabalha na TV, por exemplo, né? Eu estou aqui na cidade, eu estou em Pinheiro, São Paulo, mas eu moro na cidade de Osasco. E eu tenho um programa de TV na TV Osasco, que é uma TV da cidade, mas que transmite Brasil. Então, veja, eu vou te passar a recomendação do dono da TV, de repente ele vai ter alguém, isso é networking. Tá bem? Profissional, estruturado. A Jaqueline Amaral, ela pergunta, carta de recomendação conta como network? Olha, eu diria o seguinte, a carta de recomendação é o resultado de um bom networking feito, porque você só recebeu a carta de recomendação porque você fez um bom trabalho, né? Você teve um bom desempenho, teve um comportamento adequado, e para fazer tudo isso, certamente teve a prática do networking envolvida, porque o networking, gente, é o relacionamento, é a interação que você tem com as pessoas, são as relações humanas. Lembra que eu falei que os processos são importantes? Você conhecer o processo, cumprir o processo direitinho, mas se ao cumprir o processo você não tiver
você não respeitar as relações humanas com as pessoas, com os envolvidos, você não receberia essa carta de recomendação. Certo. Adriane Matos, qual faculdade você indica para quem quer ser um futuro empresário? Adriane, também eu vou pedir desculpas, não vou passar nome de faculdade nem de universidade, tá? É assim, eu passei, até o próprio Alex leu, né? O Alex Boari aí, o representante do ESP também, leu o meu currículo. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te dar então a minha experiência, tá bem? Ao invés de te indicar, né? Logicamente que a primeira orientação é para você pesquisar. Por exemplo, qual curso que você quer fazer e qual, de repente, instituição que é mais forte naquela área, naquele curso. Isso é muito bom. Mas também você tem a variável preço, tem a variável que cabe no meu bolso, né? Agora eu diria o seguinte, independentemente do nome, que aí você realmente pode olhar para isso, você pode pegar aquela que é mais especializada, mais reconhecida naquela área, e se você puder, né, a parte financeira não pesar, ok, mas independentemente disso, o que vai valer muito é a sua dedicação, o seu comprometimento como aluna. Não adianta você ir para uma universidade, uma faculdade super renomada, a melhor naquela área que você quer, só que se você não tiver dedicação, você não vai aprender, né? Não vai aprender quase nada. Eu vou te falar o seguinte, o meu case, eu já estudei em faculdade, a minha graduação foi em uma faculdade mais local, por exemplo, né? Local, cidade, ela tinha o campus ali da cidade só pequena, então podemos considerar assim, administração, mas eu cheguei a fazer MBA na FGV. Então, assim, é uma estratégia. E eu aprendi muito, mesmo naquela faculdade menor, local, eu aprendi muito. Toda a minha base de administração hoje nasceu lá. Então, né, essa é a questão do nome e tal, tá? Então, acho que é mais para ficar atento a isso mesmo. Olha aquela instituição que seja mais especialista na área de conhecimento que você quer estudar. Eu acho que essa é a sugestão. Mas nomes, eu prefiro me ater, não passar nome. Certo. Tem o Lutigo, ele está perguntando, para quem quer morar fora, como criar um network internacional? Olha, legal, bacana. Eu tenho, por exemplo, eu fiz uma reunião esses dias eu participo de alguns grupos, né, de empresários, janela do empreendedor, tudo, que é o que eu sou diretor, inclusive, de negócio global, e eu estava em uma reunião de network, veja, uma rodada de network com empreendedores, e eu encontrei ali entre os convidados, por exemplo, uma pessoa, um empreendedor, que ele está em Orlando, nos Estados Unidos, um brasileiro, e lá ele já alcançou um certo sucesso, que ele já está estabelecido, tem os negócios dele. Então, veja, eu, logicamente, que já criei esse relacionamento maior, eu já tive essa interação, e, na realidade, assim, só o relacionamento para uma eventual necessidade futura também, ele de mim aqui no Brasil, eu dele, e nós trocamos experiências, e agora, mais recentemente, fizemos uma reunião e eu convidei ele, para minha surpresa, nós fizemos juntos, mas para minha surpresa ele tinha uma experiência e trouxe aí um conteúdo voltado para quem quer empreender nos Estados Unidos. E nós vamos oferecer esse conteúdo em conjunto pela minha escola, por exemplo, lá. Então, veja, depende, né? Você vai querer abrir um negócio nos Estados Unidos, você é um brasileiro, vai querer residir lá. Então, para tudo isso, o networking, como eu te expliquei aqui agora no meu próprio case, ele também pode te dar. E eu te apresento essa pessoa sem problema nenhum. Legal. Eu vou escolher só mais duas aqui para a gente encerrar, porque eu acho que o tempo está curto, né? O Rafael Marcelo, ele está pedindo recomendações de livros referente ao network, ao empreendedorismo e como administrar o tempo da melhor maneira possível. Até se vocês me permitem aí fazer, entre aspas, um comercial, mas claro, isso não é intencional, é porque realmente eu sou uma escola de negócios, de cursos livres para empreendedores. Então eu recomendo que ele primeiro acesse lá o site, tá? Da escola, não sei se pode falar, se puder falar eu falo, do YouTube, tá bem? O Alex já falou aí o nome da escola, Ágil, e lá certamente ele vai ter essas indicações aí, mas na parte do empreendedorismo, o que eu gosto muito, principalmente de plano de negócios, tá bem? Para quem estiver pensando aí, pode pegar toda a literatura do Dornelas lá, que é um autor assim que eu usei muito para preparar material de aula, material de dia a dia, tá bom?
Mas olha lá no canal da Ágil lá, que tem bastante conteúdo de autor e ele com certeza vai gostar. É tudo gratuito, tá bem? Tudo gratuito. Tem página no Instagram, nas redes sociais também, Ronaldo? Tem. Se eu posso falar, é @Ágil Escola de Negócios. Ou @Ronaldo Vitória, que você vai chegar também nessas páginas. O canal do YouTube é Ágil Escola de Negócios. Certo. A Jaqueline Amaral. Qual seria a iniciativa para começar o network hoje, já que não temos tanto contato pessoal por conta da pandemia? Olha, é assim, o que eu até brinco assim, né? O que falavam que era uma tendência, que na verdade já nem era mais uma tendência assim, lá em 2019, quando começou a pandemia, que virou uma realidade, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Vejam, né? Nós não temos aqui um encontro presencial, respeitando toda a questão da segurança, da saúde, que é a prioridade número 1, número 0, né? A prioridade. Mas nós estamos aqui em um evento do Espro, nessa palestra, com N pessoas participantes aí pelo mundo, onde todo mundo tem o chat aberto. Quantos colocaram o nome aí no chat para colocar aí, de repente, o telefone, fazer um contato um com o outro, por exemplo? Então, esse é um exemplo aí, respondendo um pouco a pergunta. Essa iniciativa é você buscar os eventos digitais, palestra, lives, e eu vou falar por experiência. A gente teve tantas palestras gratuitas via live, né, para ajudar empreendedores aqui e tudo mais. Então você vai encontrar eventos, os grupos também, que você acaba participando de grupos, lógico, tem gente que não gosta, mas tem que participar de grupos com objetivo, né? Não é só para ficar ali dando bom dia, boa tarde, você tem que ter uma inteligência, uma estratégia. Então, grupos também digitais. Então, existem N formas aí, sim, de você ter essa iniciativa de praticar o networking, mesmo sem ainda o presencial. E isso não vai acabar, tá, gente? Mesmo com o fim da pandemia aí, se Deus quiser, em breve, vamos voltar com eventos presenciais, sim, ok. Só que o digital, né, ele já é uma realidade, ele não sairá das nossas vidas. Certo. Para encerrar, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui do Lucas, que ele diz: a mentalidade pode refletir no desenvolvimento de uma carreira associada ao network? Eu achei bem interessante, né? Nossa, você se separou para fechar com chave de ouro, viu, Letícia? Essa pergunta aí é assim, total. A minha resposta é o Lucas, né? O Lucas, ele está num caminho muito bom, porque ele conseguiu fazer uma reflexão aí, chegou em uma... Ele já sabe a resposta, mas ele está querendo a confirmação. Então, assim, é total, 100%, tá? Mentalidade, atitude, comportamento, tudo isso que você pegar é o que vai te mover, é o que vai influenciar os seus resultados no mercado de trabalho, no mundo dos negócios, se você for um empreendedor, um empresário, e tudo com muito networking. Então, realmente, é isso aí. Você acertou num alvo. Que bom. Então, para encerrar mais uma vez aqui, os jovens, a galera agradecendo, falando que a palestra foi muito top, muito incrível, que vai ajudar muito eles aí, né, no decorrer aí da construção de uma carreira, né? E eles ficaram muito felizes em ter escolhido esse tema, em ter participado, e muitos agradecimentos aqui por parte de todo mundo. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço aí, primeiramente, o convite do parceiro de negócio que eu encontrei no mundo do networking, o Alex Boari, que é o representante aí do Espro. Foi um grande prazer conhecer você, Letícia, a Mariana aqui hoje. Obrigado pelo apoio. E mais uma vez aí, meu agradecimento especial a todo o Espro e a todo esse público jovem, não jovem, que participaram dessa palestra hoje. Muito obrigado. Obrigado também.